Graça e paz. Amém mesmo? Ah, tá. Que bom. Deus é maravilhoso, né? Deus é demais. Eu quero que você vá abrir aí a sua Bíblia em Daniel. Abra aí, Daniel. E vocês viram, né? A família está crescendo, né? Quando vem de monte. Não vem de um só mais, não. Quando vem de monte. A família está crescendo. Glória a Deus por isso. Falar em família, a gente está também com uma outra família aqui. Né? Temos uma irmã de Floripa, Florianópolis, ó. Ela está aqui com a gente, era da igreja do pastor Fabiano. E ela veio visitar a família dela, que mora em Carapicuíba. E ela trouxe a família toda hoje para o culto. Faz assim, ó. Olha lá, ó. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Vocês são de casa. Casa do Pai, como todos os outros, como disse o Carlinhos, que estão nos visitando hoje. Que Deus abençoe cada um. Abra aí em Daniel 11. É um versículo que eu já li ele aqui, não sei dizer quantas vezes. E eu gosto demais desse versículo. Então, toda vez que eu tenho algo a mais para falar dele, eu vou ler, eu vou falar dele. E eu lembrei dele essa semana, diante das ministrações do pastor Cleito, sobre conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nessas 2 últimas quartas-feiras, ele ministrou sobre isso e foi sobrenatural. Abriram aí, Daniel 11, versículo 32. Nós vamos ler ele todo, mas nós vamos pegar a parte B desse versículo. Acharam? Abriram a Bíblia em papel ou no celular? Vamos acompanhar, olha. Diz assim, Daniel 11, 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Vírgula. Eu vou pegar a parte B. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Repete comigo. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Aqui, quando nós falamos o povo que conhece o seu Deus, ele se tornará forte, ele fará proezas. 2 coisas que nós tiramos aqui desse versículo. Que o povo que conhece se tornará forte e fará proezas. Ele se tornará forte, quer dizer, quem você é em Deus. Porque a sua força vem de dentro para fora. E ele fala proeza, que é através do que Deus quer fazer através de mim e de você. Então nós tiramos 2 coisas quando nós conhecemos ao Senhor dentro desse versículo. Quem nós somos, nós passamos a conhecer quem nós somos e o que Deus quer fazer através de nós. Quem você é no Senhor e o que Deus quer fazer através de você. Me conhecer, diz o Senhor, vai fazer com que você descubra quem realmente você é nele e o que você pode fazer junto com ele. E Deus está nos levando a esse entendimento a cada ministração que nós temos ouvido nesse lugar. De quem nós somos e o que Deus quer fazer através de nós. Isso, eu preciso mergulhar dentro dessa verdade. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais saberemos quem somos e o que podemos fazer. Repete comigo, quanto mais eu conhecer ao Senhor, mais saberei quem eu sou e o que eu posso fazer.
E eu posso dizer, com Ele você pode todas as coisas. Mas tem um porém nesse conhecer. Não é um conhecer comum. Não é um conhecer de ouvir falar sobre Ele apenas. Não é um conhecer de apenas sentar na igreja e ouvir sobre Jesus. Se eu perguntar sobre Jesus aqui, todos sabem falar alguma coisa dele. Todos. Desde as crianças que estão lá em cima, aos teens que acabaram de subir, e nós que estamos aqui. Mas não é esse tipo de conhecimento que nós precisamos continuar buscando no Senhor. Conhecer ao Senhor. E eu quero que você abra aí 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, o versículo 16 e o 17. Eu marquei o versículo errado. Não tem o 16 e o 17. Deve ser o segundo, então. Eu vou lá ver. Quem anotou aqui, anotou errado. Eita, essa pessoa, eu vou dizer, viu? E foi eu mesmo. Hã? Não entendi. Tem, 2 Coríntios tem, 5:17. É esse mesmo, é segundo. Faltou só um pauzinho aqui na frente. 2 Coríntios 5, 16 e o 17, nós vamos ler. Diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas todas as coisas. Aqui fala assim que se nós conhecêssemos antes Cristo segundo a carne, segundo naturalmente falando, de ouvir falar sobre Ele, de ouvir uma canção sobre Ele, naturalmente, se nós conhecêssemos, tivéssemos conhecido Cristo dessa maneira, Paulo fala assim: agora não mais conhecereis desse modo. Por que não? Porque agora que estamos em Cristo, todos estamos em Cristo, nós somos nova criatura, nós temos uma nova natureza, e é a natureza dele. Se é a natureza dele, eu não conheço mais na carne, eu conheço ele no Espírito. É esse conhecer que nós estamos falando nessa noite, não é no sentido natural, é no sentido espiritual. Não é simplesmente falar dele, é ter experiências com ele. Não é simplesmente falar, eu falo, não. É sentar na sala da sua casa e falar: Deus, fala comigo. E você ficar quietinho e ele falar com você. Eu falo isso, dá vontade de chorar. Porque ele fala, querido. Ele fala. E é tão gostoso. É você estar aqui na igreja e de repente você falar assim: Deus, eu queria tanto um abraço. Você falar para ele. E dali a pouco chega uma pessoa e você te dá um abraço. E fala: Deus mandou te abraçar. Uau! É você estar em casa, eu já falei isso aqui, mas lembrei agora, vou falar de novo, tem um mosquito aqui. É você falar assim: Deus, você ter o seu sabonete. Simplesmente acabou o sabonete. Não é que eu não tinha dinheiro para comprar sabonete, eu tinha. Deus falar assim: Deus, acabou esse sabonete aqui, né? Acabou. Amanhã eu vou no mercado comprar. Quando eu chegar aqui na igreja, uma pessoa chegar e me dar um pacote desse tamanho, com todos os sabonetes que eu gosto. Deus fala. Deus faz. É esse conhecer. De você, só de pensar, Ele vai e faz na sua frente.
De o diabo não te pegar de surpresa. Quando o diabo chegar com alguma coisa, você olhar para ele e falar: Deus já me falou que você vinha. Quando você vai diante de alguma situação, você vai para falar algo e o Espírito Santo falar dentro de você, fala: não fala nada agora. E depois, numa outra situação, agora você pode falar e resolver a situação e não piorar mais. Porque se eu falo de mim mesmo, a gente piora mais. É aquilo que o pastor vem ministrando. Olhe para as pessoas com o olhar de Cristo. Porque se você olhar com o seu, você vai querer bater em determinadas situações. Então, olhe pelo olhar de Cristo. E em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Você vai resolver o problema. E ainda ajudar a pessoa, se ela precisar. Então, não é segundo a carne, segundo o conhecimento natural, saber sobre ele. Mas é no sentido espiritual. Eu coloquei para ler, mas nós não vamos ler. Quando fala de Pedro, que Jesus chega diante deles e pergunta: quem que vocês acham que eu sou? O que estão falando que eu sou? E Pedro entra na frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para ele e fala: não foi sangue nem carne que te revelou, mas foi o Senhor. É esse conhecer que Deus está nos levando nesse tempo. É esse conhecer de não ser carne ou sangue, não ser porque eu ouvi, mas porque eu tive experiência com Ele. Porque eu pude falar e ouvi-lo também nas minhas orações. Porque a oração não é só falar, a oração também é ouvir. E muitas vezes é mais ouvir do que falar. Muitas vezes eu prefiro mais ouvir Ele do que falar. Porque eu sei que o que Ele vai dizer vai me dar uma direção correta. E às vezes o que eu vou dizer não vai estar certinho. Eu estava olhando, por que eu pensei dentro desse versículo, segundo o que o pastor Cleito vem ministrando? Porque pensando e lembrando dos discípulos, quando Jesus foi aos céus, voltou para o céu, que os discípulos ficaram em Jerusalém, foram cheios do Espírito Santo, e naquele tempo nós vemos que depois que eles saíram para pregar, eles mudaram todo o mundo. Eles fizeram uma bagunça boa no mundo. 12. Aí eu coloco os 12 mais Paulo, que eu coloco Paulo nesse meio. Não dos 12, mas 12 e Paulo. Eles fizeram um barulho tão grande que todo o mundo tinha ouvido falar de Jesus. Através de 13 homens, vamos colocar assim. Falou, e hoje, olhando para mim, olhando para mim, eu estou fazendo só cosquinha. E eu fui estudar sobre isso, dos discípulos. Tem um versículo em Atos 17:6, que chega Paulo e Silas numa determinada cidade, e o pessoal fala assim: aqueles homens que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Eles estavam indignados, lógico. Mas a frase que eles colocaram foi fabulosa, fantástica. Aqueles homens que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Por isso que eu falo, transtornado o mundo. Não foi só na cidade que eles estavam, não foi só no bairro, foi o mundo. Eles se espalharam e o mundo todo foi transtornado. Quando a gente fala em transtornar, nós estamos falando de bagunçar, não é? Às vezes a pessoa fala, eles bagunçavam o mundo. A palavra transtornar quer dizer mudar a ordem das coisas.
mudar a ordem das coisas. O que aqueles discípulos fizeram? Mudaram a ordem das coisas. Aonde eles chegavam, se havia tristeza, alegria. Se havia dor, havia cura. Eles começaram a mudar os ambientes, eles começaram a transtornar, a tirar as coisas de ordem e simplesmente colocar Cristo no centro de todas as coisas. Eu olhei nesse versículo e falei, Deus, eu queria que alguém uma vez falasse isso para mim. Mudar a ordem das coisas. E dentro desse entendimento, hoje o Espírito morando dentro de mim, eu só estou fazendo cosquinha nas ordens das coisas. Agora, o que aconteceu com aqueles discípulos dessa maneira? Por que eles saíram dessa forma e eles conseguiram transtornar o mundo todo? Eles tinham uma verdade que eles haviam ouvido sobre Jesus, eles haviam caminhado com Jesus, eles haviam conhecido Jesus em tudo, eles caminharam com Ele, e nessa caminhada, nesse conhecer, eles foram ouvindo verdades e verdades, aonde Cristo vinha ensinando. No dia de Pentecostes, os discípulos desceu sobre ele, encheu eles de poder e autoridade para sair ministrando e pregando. E o que eles fizeram? Eles tinham só essa verdade na vida deles. Eles tinham a verdade do que eles haviam aprendido, ouvido e visto em Cristo, e essa era a única verdade sobre eles. O que vem acontecendo ao longo dos anos, ao longo desses anos de cristianismo, nós pegamos algumas verdades de Deus e moldamos elas de acordo com as nossas circunstâncias. Nós pegamos muitas das verdades de Deus e moldamos segundo o nosso sentimento, segundo o que nós estamos sentindo no momento, segundo o que nossas vontades estão dizendo dentro de nós no momento. O que aqueles homens não eram conformistas. Por que eles transtornaram o mundo? Que eles tiraram as coisas da ordem? Porque eles não eram conformistas. O que é uma pessoa conformista? É uma atitude de aceitar uma situação incômoda ou desfavorável, uma situação ruim, sem questionar ou sem lutar, sem querer mudar aquela situação. E muitas vezes nós fizemos isso com a nossa fé. Nós pegamos a nossa fé e colocamos dentro da circunstância que nós estamos vivendo e nós falamos assim, Deus não quis fazer. Deus não quer fazer isso. E o que aqueles discípulos tinham dentro deles é, eu posso todas as coisas porque Cristo está comigo. Eles não tinham dúvida, medo, insegurança e não tinham outra verdade. Não tinham outra verdade. Entenda isso. Deus já tem a sua forma. Quem tem que ser moldado, a forma dele sou eu. Quem tem que ser moldado, a forma dele, a minha vontade. Precisa se moldar à vontade dele. E não a vontade dele se moldar ao que eu quero. E o que nós começamos a fazer ao longo dos anos, falando de cristianismo, é que nós começamos a fazer isso. Essa verdade que esses discípulos começaram a pregar, a sair e a ministrar, ao longo dos anos foi se tornando outras verdades em cima, dependendo da circunstância que nós estivéssemos passando. Dentro disso, um exemplo, eu coloquei aqui um exemplo dentro disso, seria nós nos conformarmos com a enfermidade, com a dor. Nada contra nós tomarmos remédio, nada, eu tomo, quando precisa. Só que, pensa comigo, é mais fácil
quando eu estou com muita dor de cabeça, ir lá tomar um remédio, do que eu ficar declarando que eu sou curada até ser curada. Não é mais fácil? É nisso que eu estou falando. Nós pegamos essa verdade e moldamos a nossa circunstância. É mais fácil por quê? Porque o remédio tira a dor mais rápido. E eu declarar, pode ser que a minha fé demore 1, 2 horas para alcançar. Ou não, mas é mais fácil. Não que está errado. É só para nós entendermos que nós mudamos muitas coisas ao longo do tempo. Quando o pastor Cleito falou, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É conhecer o Senhor e continuar conhecendo o Senhor. Prosseguir em conhecer seria levar adiante, insistir, continuar indo à frente. Não, eu conhecia o Senhor, glória a Deus, e entrar em conformismo. Deus não tem limites. Todos os dias Ele quer se revelar a nós. Todos os dias. Todos os dias Deus tem algo a revelar a nós no nosso lugar secreto. Aí pode vir um pensamento, mas eu não tenho um lugar secreto. Então nós vamos continuar no mesmo lugar, com o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes, moldando o que é de Deus à nossa vontade. Bom, está ajudando a criança. Precisamos ser como Daniel foi. Daniel, quando chegou na Babilônia, o que ele fez? Se misturou à cultura da Babilônia? Daniel falou, eu não vou misturar, eu já tenho uma cultura. Eu já tenho uma cultura, não vou misturar mais com a Babilônia. E ele viveu exatamente a cultura do céu, dentro da Babilônia. Mesmo para ser jogado na fornalha, ele continuou na cultura do céu. A verdade de Deus precisa continuar sendo a nossa verdade. O que Deus está levando-nos nesse tempo é voltar às verdades do Senhor, ao ponto dela se tornar a nossa única verdade. De não mais moldarmos as verdades de Deus à nossa vontade. A verdade de Deus é o nosso sentimento. A verdade de Deus é o que eu quero para agora. O que eu quero é isso, e Deus não fez. É a minha vontade agora, não é a de Deus. E eu preciso ter como a única verdade, é a de Deus que vai prevalecer, não vai ser a minha. Era o que eles faziam. E falando até da filha de Jefté, que é uma... Fala só isso dela na Bíblia, dessa menina. Não tem nem o nome, eu acho, dela. Só fala a filha de Jefté. Quando ela sai, ele tinha prometido. Aí ele chama ela, explica para ela. Gente, a menina simplesmente fala assim, pai, se o Senhor prometeu a Deus, pode me sacrificar. Ela conhecia não Deus? Gente, ela conhecia Deus, aquela menina. Não fala, mas não tem como eu olhar para aquela menina e não ver o quanto ela era apaixonada por Deus, do pai dela. Ela foi chorar, ela foi se despedir, ela falou, só deixa eu me despedir das minhas amigas,
né? E foi ter um momento com as amigas. Acho que ali ela deve ter chorado bastante. Mas ela falou, estou aqui, pai, pode fazer. O senhor prometeu, pode fazer. Gente, pensa comigo. Será que eu cumpriria? Se fosse eu, olhando para minha filha, eu cumpriria? Não sei. Falava, Deus, perdão, Deus, saiu sem querer, perdão. Eu faço outra coisa. E aquele homem foi e fez o que ele tinha prometido, o que ele tinha como um propósito naquele momento. É de pessoas como essa menina e como esse pai, por mais errado que ele tenha sido de ter feito essa proposta, né, dessa maneira, mas eles cumpriram o propósito que eles tinham prometido ao Senhor. Por mais que tivesse doído demais dentro do coração dos dois. Nós vemos lá em Lucas. Lucas 5. Se quiser, abre aí. A gente vai ler. Nós vamos falar um pouquinho mais de Pedro. Lucas 5. O versículo 8. Lucas 5, 8. Aqui nesse texto, é um texto conhecido, fala da pesca maravilhosa. Né? Quando os discípulos tinham pescado a noite toda e Jesus chega, pede o barco deles, ministra, fala, e depois fala, agora vocês vão lançar rede em tal lugar. Eles foram lançar a rede, até Pedro fala, Senhor, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas, segundo a tua palavra, nós vamos fazer. Eles foram e pescaram aquela pesca maravilhosa. Só que no versículo que nós vamos ler, quando Pedro volta, quando Pedro vê toda essa maravilha, vê todos aqueles peixes, tudo aquilo que havia acontecido, ele fala no versículo 8 assim, visto isso, o milagre que havia acontecido dos peixes, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse pedacinho, Pedro prostrou-se diante de Jesus e disse, Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. Ele disse, afasta. Tem algumas traduções que falam, afasta de mim, Jesus. Como ele estivesse dizendo assim, eu não sou digno do Senhor ficar perto de mim. O Senhor é maravilhoso demais. Porque aqui fala que eles se admiraram, uma admiração se apoderou dele. Então ele começou a olhar Jesus, santo, lindo, maravilhoso. Ele olhou e falou, afasta de mim porque eu sou o pecador. E Jesus disse, não, Pedro, fica tranquilo. Porque a partir de agora, não tem mais isso, esquece isso. Porque a partir de agora eu vou fazer de você pescador de homens. Presta atenção no que eu entendi do que Jesus falou. Eu escrevi aqui. É como se Jesus estivesse dizendo assim, presta atenção nisso. Pedro, até aqui você foi sozinho, porque não me conhece. Por isso que está querendo que eu me afaste de você. Me segue, vem comigo, você vai me conhecer, e ao me conhecer, eu vou te revelar quem você é em mim, e o que eu posso fazer através de você.
Me segue. Você está falando isso agora porque você está sozinho. Você não me conhece, Pedro. Vem comigo. Tanto que no final eles seguiram Jesus. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Vem comigo. Você vai me conhecer. E quando você me conhecer, vem a revelação lá do outro texto. Quando você me conhecer, eu vou dizer quem você é. E o que eu vou fazer através de você. E nós vemos isso no restante da vida de Pedro. Quando pregou, mais de 5.000, mais de 3.000 aceitaram Jesus. E milagres, a sombra daquele homem curava. E a partir do momento que ele passou a andar e conhecer Jesus, não como Judas. Judas conheceu Jesus só naturalmente falando. Porque ele traiu Jesus e ainda tirou a sua própria vida. Então não é nesse conhecimento. É um conhecimento que faz toda a diferença na nossa vida quando nós falamos de Jesus. Agora eu quero que você vá em Atos, para falar de Paulo. Por isso que eu ia falar Paulo. Atos 9, versículo 3. Atos 9, 3, fala da conversão de Saulo. Que aqui ainda era Saulo. Saulo, versículo 3. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então perguntou: quem é, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O 6, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aqui Paulo, ainda atrás que Paulo, antes de se converter, ele zombava dos cristãos, ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos, tudo em nome de Deus. Mas Paulo fazia coisas horríveis. E muita gente tinha medo dele até. E dentro desse texto, quando Paulo cai, ele fica cego. E Jesus fala para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Segue algumas pessoas, eles vão te levar aonde você precisa ir. E Paulo fez isso, entrou num processo. E quando ele voltou daquele lugar, ele voltou convertido em Jesus. Da mesma maneira como eu tive esse entendimento, dessa forma que eu li agora para você, eu vou ler de Paulo também, o que eu escrevi aqui. Presta atenção. Paulo, você até agora é perseguidor dos cristãos. Todos têm medo de você. Zombador. Você é isso agora porque você não me conhece. Porque está em mim, não está em mim. Vai para onde eu te mandar. Ali você vai me conhecer, e ao me conhecer, eu vou revelar quem você é e o que eu vou fazer através de você. E em Atos 11, não precisa abrir, Atos 11, 19, a parte A do versículo fala assim: Deus fazia extraordinários milagres por intermédio de Paulo. Mais para frente aí, né? Nós lemos 9, lá no 19 fala: Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo. E em 1 Coríntios 5, esse nós vamos ler. 1 Coríntios 5 não, 1 Coríntios 15. Esse você vai acompanhar aí comigo, falando ainda de Paulo. 1 Coríntios 15.
Acharam aí o versículo 9? Aqui Paulo diz assim no versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo reconheceu o seu erro, o que ele fazia antes. Aí o 10, mas, esse mas fala tudo. Pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo disse, eu sei que eu sou menor. E não deveria nem ser chamado de apóstolo. Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo por perseguir a igreja de Cristo. Mas, Paulo quis dizer aqui nesse mas eu não vivo de acordo com o meu passado. Porque ele fala que, mas pela graça de Deus sou o que sou hoje. Então eu não vivo de acordo com o meu passado, eu não vivo de acordo com as minhas habilidades, eu não vivo de acordo com as minhas vontades e meus sentimentos. Por que eu vivo? Um dia conheci o Deus vivo, prossigo em conhecê-lo cada dia, então vivo expressando o Deus que vive em mim, é Ele que está fazendo todas as coisas. Essa foi a declaração de Paulo. Essa precisa ser a minha e a sua declaração. Antes de conhecer a Ti, Senhor. Eu era isso. Mas eu não vivo pelo que eu era. Eu vivo pelo que o Senhor me fez agora. Sou Teu filho. Tenho todas as coisas em Ti, Senhor. Essa precisa ser a minha e a sua declaração hoje. Talvez olhamos para tudo que Deus está ministrando e na hora somos ministrados. Eu preciso entrar de dentro disso. Somos ministrados talvez nesse momento, aqui no culto. Mas às vezes quando sai daqui, a gente olha a circunstância, a gente olha a situação lá fora, aí a gente pega o que a gente foi ministrado aqui, que é o exemplo, tá? Só para entender. A gente pega o que é ministrado aqui, que foi quadrado. Foi ministrado aqui, foi quadrado. Eu pego esse quadrado e eu coloco dentro do triângulo, que é a minha circunstância. E eu não vivo o que eu recebi. Como foi o pastor, né? Eu lembrei disso. Ele que faz assim. Quando fica silêncio. Ele... Mas eu entendo também o silêncio. Porque eu sou quietinha. Às vezes. Essa precisa ser a minha verdade. Como Jesus fez com Paulo, com Pedro. Como Jesus fez com Moisés. Lembra de Moisés? Quando ele chamou Moisés na sarça, Deus falou para ele, você vai tirar o meu povo do Egito? O que ele respondeu? Eu não consigo. Eu não sei falar. Deus não faz isso comigo. E Deus falou, você não vai fazer de você, você vai fazer de mim. Você não vai falar de você, você vai falar de mim. E eu vou estar com você. Ele está dizendo agora aqui, você pode dizer que você não consegue fazer. Mas deixa, eu vou fazer através de você. Quando ele fala com Jeremias, Jeremias fala, Deus não passa de uma criança. Não, falando ainda de Moisés. Moisés vai questionando Deus, Deus não dá. Deus, como que eu vou falar? Qual é o seu nome? E Deus fala, eu sou. Ele faz alguns testes com Deus.
coloca a mão aqui e tira, ela está leprosa, põe a mão aqui, tira, ela já está curada, joga o cajado, vira uma cobra, pega. Deus começou a fazer. E Moisés continuou falando, não dá, eu não sei. Deus cirou com Moisés. Você pode ler lá, está bem declarado dessa. Deus cirou com Moisés. Aí acabou a conversa, né? Você vai, acabou. Eu que vou fazer. Aí Moisés foi e fez, e tudo aconteceu. Tirou o povo do Egito, como nós conhecemos a história. Aí falando de Jeremias fala, Deus, eu não passo de uma criança. Não faz isso comigo. Deus fala assim, não é você que vai falar. Só dá a boca. Eu que falo através de você. Não somos nós que fazemos. Quando nós passamos a conhecer ao Senhor nessa profundidade, nós entendemos que não sou eu que faço. Eu entendo que sem Ele eu não vou conseguir fazer. Eu entendo que eu dependo 100% ou 1000% dEle para fazer. Eu só preciso estar disponível. Meus lábios disponíveis, minhas mãos, os meus pés, eu todinho disponível para o que Ele quiser fazer. Agora vai lá para Joel. Joel aí, Antigo Testamento. Para quem está com a Bíblia, né? Joel. Joel 3. Versículo 9. Joel 3, 9. Diz assim, proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, ressuscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Versículo 10. Forjai espadas das velhas relhas de arado, e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Aqui Deus está falando de guerra, de vencer algumas nações, multidões, fala do dia do Senhor. E nesse versículo que nós lemos, Deus está dizendo ao povo, olha, apregoai guerra santa, chama os valentes, subam os homens de guerra. E no final ele fala, diga ao fraco, eu sou forte. Diga quem? Ao fraco. Ele estava chamando eles de fraco? Estava sim. Eu também pensava assim, mas eu entendi uma coisa fantástica. Estava sim. Diga aos fracos, eu sou forte. O que ele está dizendo? Olha, fala para os fracos. Ele chamou de fracos, sim. Fala para eles assim, dizerem, eu sou forte. Deus estava dizendo para eles mentirem? Não. O que Deus estava dizendo era, falando, como eu falei, de Pedro, de Paulo e dos outros que eu citei aqui. Deus estava dizendo assim, vocês são fracos agora, sem mim. Eu estou convocando a guerra. Então, a partir dessa convocação, eu vou estar com vocês, eu vou dar vitórias a vocês. Então, muda o discurso e comece a dizer, eu sou forte. Deus estava reconhecendo uma fraqueza, sim, só que Ele não estava dizendo, você é fraco e vai ficar fraco, e aí é fraco. Não. Vocês sozinhos agora são fracos. Diga ao fraco, eu sou forte. Agora vocês sim são fracos, mas
eu estou convocando a guerra. E junto comigo eu já dou a vitória, porque eu sei que nós vamos vencer, porque eu vou estar levando vocês. Então, diante dessa verdade, diga ao fraco, eu sou forte. Eu posso olhar para todas as situações da minha vida, hoje, agora, e eu posso dizer, eu sou fraco. Ou eu não sei falar, como disse Jeremias, Moisés. Eu não sou assim, como lembrando de Isaías, quando ele vê o trono de Deus, ele fala, vou perecer. Acabou tudo para mim agora, porque eu sou um homem de lábios impuros, e o que eu vi é santo demais. E Deus vem falar, Isaías, mandou um anjo, tocou na boca dele e purificou os seus lábios. Você era. A partir de agora, você me viu. E a partir do momento que você me viu, as suas fraquezas morreram lá. Que a partir de agora, você é o que eu disser e você vai fazer o que eu quiser. Podemos olhar, sim, para nossas fraquezas hoje. Mas nós temos que entender que Deus não quer nos deixar nessa fraqueza. E esse texto de Joel, tem um versículo que fala que eles estavam no vale da decisão. Eles precisavam decidir e dizer, eu não sou mais fraco, porque agora eu conheço o general que está me convocando. E ele mandou dizer que eu sou forte. Eu preciso decidir se eu vou mergulhar no Senhor, em conhecê-lo nessa profundidade, ou se eu vou continuar no raso, sem fazer diferença nenhuma. Para que eu decida mergulhar no Senhor nessa profundidade, eu preciso ter intensidade no meu tempo a sós com Deus. Porque é no meu tempo a sós com Deus que Ele se revela a mim. Que Ele me dá direções. É maravilhoso estarmos no culto, recebemos a palavra, é fantástico. E como tem sido os nossos cultos, Deus, como dizem, Deus não tem mandado anjo não, Ele tem vindo pessoalmente. Tem sido fantástico, é maravilhoso isso. Só que isso só vai se manter e causar efeito se na segunda-feira eu tiver o meu tempo a sós com Ele. Senão vai passar. O meu lugar secreto precisa ser intensificado na busca em conhecer o Senhor. O meu lugar secreto precisa ser intensificado na busca em conhecer o meu Senhor. Quando nos deparamos com nossas falhas, com nossos medos, nossas inseguranças diante de uma revelação ou diante do chamado de Deus para nós, somos nós vivendo por nós mesmos naquele momento. É para entendermos que tudo aquilo que sou, sem Ele, eu não consigo fazer. Aí eu tenho insegurança, eu tenho medo, eu tenho falhas, eu tenho tudo isso. Sem Ele. Mas com Ele muda tudo. Eu sou o que Ele diz que eu sou, e eu posso o que Ele diz que eu posso. Essa precisa ser a minha verdade todos os dias. E eu vou falar de novo, para ficar gravado. Quando chegar a circunstância, ou quando chegar a decepção, o medo, ou a insegurança, porque vem.
Vem. Só que quando chegar, eu não vou pegar a verdade que eu estou ouvindo de Deus e moldar aquela circunstância de dizer, entrar no conformismo. É assim mesmo. Todo mundo passa, todo mundo sente. Não. Eu vou fazer que nem os discípulos, que nem Paulo, Pedro, Silas. Essa é a verdade, é nela que eu caminho. Essa é a verdade, é nela que eu vou ficar. Aí a insegurança vai embora, o medo vai embora, a decepção vai embora. E eu venço todas as coisas. Mas a verdade precisa continuar sendo a verdade, independente da situação. Independente da situação, a verdade precisa continuar sendo a verdade. Eu vou ler de novo, eu preciso decidir se vou mergulhar mais no Senhor, em conhecê-lo cada dia mais. Isso vai mudar a minha vida, ou vou ficar só olhando e nada vai acontecer de novo. Eu posso olhar para mim hoje, olhar para o meu coração, e talvez há muitas inseguranças, medos. Talvez as práticas espirituais não estamos conseguindo fazer, que é o que vai nos fortalecer o nosso tempo com o Senhor. Nessa busca em conhecer ao Senhor, não só quando eu estou dentro da igreja ouvindo falar sobre Ele, não. Mas em qualquer momento, em qualquer lugar, onde eu estiver e em qualquer situação. Feche os seus olhos, por favor. Deixa essa verdade entrar dentro do seu coração. Deus nos ama tanto, 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 que Ele não nos quer deixar do mesmo jeito. Deus nos ama tanto que Ele nos traz verdades. Ele nos faz lembrar de coisas. Só que Ele está dizendo, é agora. Essa tristeza é agora, hoje, agora, nesse momento. Porque a partir daqui, a alegria do Espírito vai invadir o seu coração. A paz do Senhor vai invadir o teu coração. A decepção vai embora, a tristeza vai embora, os medos vão embora. E é como o Senhor falou aos seus discípulos. Agora, só que quando você me conhecer, isso vai ser diferente. Porque eu vou mostrar quem você é. E o que eu vou fazer através de você. Oh! Deus, que seja uma verdade dentro de nós. Faz crescer essa verdade, Espírito Santo, dentro dos nossos corações. E quem está nessa noite se sentindo fraco, possa dizer, eu sou forte porque eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer mais e mais e mais e mais daquilo que Ele quer revelar a mim. Oh, randarabashori, andarababayeri, que venceu a morte e me trouxe abundante vida.
te amando. Vou dormir desesperado, no meio da noite acordo te chamando. E eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. E eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. E eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando.
quero, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero entender. Você é a luz. Você, como cantamos muitas vezes. Eu quero que isso se torne uma verdade dentro de mim. De quem você é, Jesus. De quem você é, meu amado, meu Cristo. Fala isso, eu me disponho a te conhecer melhor. Eu me disponho a te conhecer mais e mais e mais. E a cada vez que eu conheço, Ele muda algo em mim. A cada vez que eu conheço, Ele muda algo dentro de mim. E eu amor por você não tem fim, não tem fim, não tem fim. O teu amor primeiro. Meu amor por você nunca acaba. Meu amor por você não termina. Ele não tem fim. Ele não tem fim. e eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite acordo te chamando. E eu acordo apaixonado, Passo o dia te amando. vou dormir desesperado. No meio da noite levanto te Do jeito que você está aí com seus olhos fechados, continue. Só me escute. Quando Cristo continuar sendo revelado a mim e a você, as circunstâncias vão mudar. O que há dentro de mim começa a mudar. O que está fora da vontade dele começa a mudar. Como eu sei que eu estou conhecendo Cristo, não no natural. Quando eu mudo, quando situações começam a acontecer de maneiras diferentes. Ninguém que conhece a Cristo continua do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, querido. O conhecer a Cristo traz mudança interior. Como eu li no começo, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Forte é de dentro para fora. Primeira mudança começa dentro de mim. E fará proezas, Ele vai fazer através de nós, através de mim e de você, o que Ele quiser fazer. Se Ele quiser falar, os meus lábios estão aqui. Se Ele quiser tocar, as minhas mãos estão aqui. Se Ele quiser abraçar o meu braço, o meu corpo está aqui. Se Ele quiser que eu mate alguém, os meus pés estão aqui. Se Ele não quiser que eu fale nada, se Ele não quiser que eu toque, se Ele não quiser que eu faça nada, para alguém olhar e dizer algo diferente em você, para só Ele aparecer, que aconteça dessa forma. Mas eu estou aqui, Senhor. Diga isso, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Diga, eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui.
como disse, é o coletivo, só que agora é individual. Você pode levantar a mão e dizer: eu estou aqui, Senhor. Eu quero sair da multidão. Agora é o meu momento contigo. Agora é o meu momento com o Senhor. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui. E cada um dizendo isso, aí a gente entra no coletivo e a gente vai sair daqui e transtornar aonde nós formos. E quando saímos aqui, cada um vai para um bairro diferente, um lugar diferente. E você vai transtornar, mudar as ordens aonde você estiver. Eu quero que nós cantemos isso. É só bater. Eu estou aqui, Jesus. Vou abrir pra você entrar. Jesus, 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 Jesus. Só bater e eu vou abrir pra você entrar. Se eu já estou com as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando. Bem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, Estão todas acesas, mais. estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Se eu já estou com as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, oh, Maranata. Se eu já estou com as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, olhe nos olhos dele, olhe nos olhos dele, olhe nos olhos dele. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim.
esperado. Eu abro a minha casa, podes morar aqui. Pode morar. Diga isso! Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh! Ha! Podes morar aqui. Jesus, eu sou sua morada. Sim, eu já estou com as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro A minha casa pode morar aqui, pode morar Oh, você pode fazer uma festa ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que ao sairmos daqui, possamos transtornar aonde chegarmos. Se estiver doente, ele vai ser curado. Se tiver problema no ambiente, o ambiente será mudado. Nós vamos mudar as ordens naturais das coisas, em nome de Jesus. Quando canta essa canção, tem fogo nos olhos. Não sabia que era lindo assim.
Gente, eu fico imaginando, eu já brinquei com Cristo. E às vezes eu brinco com Ele. Eu sei que, né, não vai poder fazer isso, mas tem hora que eu peço para Ele, falo, Jesus, quando eu te ver pessoalmente, quando Ele vier buscar a igreja ou eu, né? Mas quando eu te ver pessoalmente, deixa eu apertar as suas bochechas. Porque quando a gente acha alguém tão bonitinho, tão fofinho, a gente quer apertar assim, ó. Não é? Eu falo, Jesus, deixa eu apertar as suas bochechas assim, de tão fofinho que o Senhor é. Eu sei que talvez Ele não vai deixar, mas quem sabe, né? Não sabemos. Quem sabe Ele deixa. É uma brincadeira, às vezes eu falo isso, falo, Jesus, não liga não, pelo que eu estou falando agora. Mas como uma criança quer estar no colo, quer apertar, quer abraçar o Pai e dizer, eu te amo, Pai. Eu te amo. Vamos aplaudir a Senhor.